Boa noite, pessoal. Hoje eu vou gravar um videozinho rápido sobre Idade Média. Um pedido dos alunos de sexto ano que acompanham meu canal pediram para gravar o vídeo sobre Idade Média. Eu tenho que fazer aqui um lembrete que o vídeo, no caso sobre Idade Média, ele não substitui de forma alguma as aulas e o programa da escola. Na verdade, vai conversar um pouquinho, eu vou dar alguns indicativos sobre isso para ajudá-los, ok? Mas nenhum vídeo substitui uma aula com o professor de forma presencial, que você pode perguntar, que você pode tirar suas dúvidas. Na verdade, é mais uma forma de você compreender o conteúdo. Então, dito isso, nós vamos aí ao vídeo que é o que interessa a todos vocês. Primeiro, para tratar de Idade Média, ele é um período muito longo, que está entre a Idade Antiga, ou seja, o fim dos impérios romanos e do Império Grego, como estava organizado, e a Idade Moderna, ou seja, a formação dos grandes estados nacionais. Então nós estamos tratando aqui agora de um período intermediário que tem mais ou menos 1000 anos, e que trata especificamente da Europa. Agora, quando começa? Idade Média começa com o fim do Império Romano, ok? Lá em 426 depois de Cristo, mais ou menos essa data aí. Bom, mas o que foi esse Império Romano? O Império Romano passou por um grande período também de existência, em que nós constatamos 3 formas de organização, começando com a união dos povos na Península Itálica, península porque aquela porção de terra no mar Mediterrâneo, formada ali de água por 3 lados, cercada de água por 3 lados, onde é hoje a Itália. E aí se uniram 3 povos, italiotas, etruscos, sabinos e latinos. Dessa união você começa com a monarquia, da monarquia vai ter um grande período, Depois os senadores, que eram grandes senhores de terra, principalmente formado por uma classe chamada de patrícios, eles tinham suas vilas, dominavam a parte política, e no final, com a expansão do Império Romano para fora das fronteiras da República, nós temos aí a ascensão dos grandes generais. E entre eles, eles vão se tornar imperadores, inclusive usurpando a priori o direito de governo que até então os senadores possuíam. Nesse meio tempo como um todo, Roma vai expandir muito suas fronteiras. Ela tem uma característica central. Todo mundo que está fora dessa fronteira, que vive sob a jurisprudência, quer dizer, o direito romano, os costumes romanos, a língua escrita, falada e usada em documentos oficiais, e até mesmo o comportamento romano, é chamado de bárbaro. Então, os bárbaros são todos os povos que vivem fora. Agora, não quer dizer que os bárbaros não tinham uma cultura tão evoluída e do sentido tão sofisticada, a palavra melhor, sofisticada, do que o Império Romano, ou menos, depende. Tem vários povos. Esses povos formavam reinos, tinha seus reis, tinha sua corte, tinha uma hierarquia social, mas eles não estavam dentro do Império Romano. Um dos povos mais tradicionais aí, que inclusive vai ser absorvido pelos romanos nas próprias guerras, são os germânicos. Então tem francos, tem germânicos, tem godos, visigodos, ostrogodos, anglo-saxãos, bretães, eslavos, hunos, magires, ciganos, são todos chamados povos aí bárbaros. Agora o Império Romano vai expandindo sua fronteira e chega um ponto que ele encontra um limite. O limite ao norte é a própria Inglaterra, a ilha onde hoje é a Bretanha, os bretães, os saxões, os anglos não são dominados totalmente. Do outro lado, os povos germânicos são absorvidos pelos romanos, muitos passam a lutar nos exércitos, e tem a fronteira mais ao norte, com os hunos ou povos do norte, que também não foram dominados. Porém, dentro do Império Romano começa uma convulsão. Essa convulsão está ligada principalmente ao crescimento da grande quantidade de escravos, rebeliões escravas, que vai assolar todo o Império. Tal como, por sua vez, nas rebeliões escravas, teremos também o crescimento do próprio cristianismo, que ele muda a visão de servidão, de quem é Senhor, no qual Jesus Cristo passa a ser Senhor, Deus Senhor, e não o senhorio de um rei somente, a questão de obediência, de comportamento, e tudo isso faz ruir o Império Romano.
Agora, toda essa fronteira romana ela vai ser invadida, a grosso modo, por os povos que estão à sua volta. Então, cada um vai entrando, vai dominando as fronteiras, os soldados não conseguem mais manter o Estado romano como estava, e ele cai. Agora, o que vai se estabelecer no lugar do Império Romano? Vai estabelecer impérios mistos. De que forma que são esses impérios mistos? Primeiro, é a mistura da própria cultura romana, do direito romano, da forma de administrar, com a forma de administrar dos chamados bárbaros, os germânicos, em que estavam os clãs, em que estava a divisão de terra, em que estava o costume da suzerania e da vassalagem. Então isso entra dentro do Império Romano que está em ruína, e aí está nascendo uma nova forma de governo. Aquele grande império vai ser dividido em vários reinos bárbaros, os mais conhecidos, o próprio Império Carolíngio. Agora, no Império Carolíngio, tem uma coisa que é interessante. Os reis, né, eles vão conquistando terras e eles vão passando o direito de administrar essas terras para os seus nobres. E aí esses nobres vão ter uma função específica no reino. Ela muda ao longo do tempo, mas a grosso modo o duque é aquele que administra uma grande região chamada ducado. O marquês é aquele que cuida das marcas, né, das fronteiras, mas também tem uma grande região sobre a sua administração. O conde é aquele que administra o condado e, por sua vez, além da administração da terra, ele também se torna um líder dos exércitos, digamos-se quase que um general de guerra. Do outro lado, nós temos, né, os barões, e aí os cavaleiros, por aí vai. Então, esse grupo, ele está submetido, na forma piramidal, né, ao rei, e aí começa a acontecer o seguinte: o rei, ele é o proprietário de todas as terras, mas ele passa o direito da administração das terras para esses senhores, chamados senhores feudais, ou para a nobreza. Em troca, a nobreza deve a ele obediência, deve auxiliá-lo na guerra e deve repassar, logicamente, uma série de obrigações que os nobres têm com o rei, inclusive, né, pagamento de casamento, de resgate, e por aí vai. Agora, dentro de cada terra, a justiça que se exerce é a justiça do nobre. Ele é o senhor que administra, ele é o juiz, ele é o líder dos exércitos e ele, logicamente, que aplica ali todo o seu poder, o seu dominus. Daí vem a ideia de domínio, são domínios feudais que pertencem a um dominus, e a palavra dominus do latim vem de senhor, é aquele que exerce seu senhorio. Do outro lado, lá na ponta, vai estar os servos. Quem são os servos? São aqueles que foram sendo expropriados, nas invasões voltaram para o campo, e em troca da proteção desse senhor, que tem o direito sobre o exército, que mantém o exército, eles devem trabalhar a terra. Então, cabe ao servo arar, cuidar, colher, né? Ele tem uma série de obrigações. Dentre elas, a corveia, que seria o trabalho em dias determinados por cada senhor nas terras, né? A talha, que é a entrega de parte da produção agrícola. Nós temos a mão morta, né? Que é uma obrigação específica quando alguém, né, falece, por aí vai, tem que se pagar porque é uma mão de obra a menos. A banalidade, que são obrigações pagas em quantidade de mercadorias, muitas vezes, pelo uso de objetos ou pelo uso de ferramentas que pertencem ao Senhor. O servo não pode ser expulso da terra, mas ele não tem o domínio da terra. O domínio da terra pertence ao Senhor. Por isso que fala que é um beneficium, ou é o benefício. Ele é o beneficiado de receber do Senhor das terras, que é o rei, o direito de trabalhar e de administrar. E o servo, ele deve servir a esse Senhor. Inclusive, ele não pode questionar as regras que está submetido. Então, de certa forma, na Idade Média, a ascensão social é algo muito difícil. Ela quase não acontece. O comércio, ele existe, não deixa de existir, mas diminui o seu ritmo. Com o tempo, ele vai, lá no final da Idade Média, ele vai surgir, né, nas grandes cidades, com trocas. A moeda, ela quase que deixa de existir e nós passamos a ter uma economia cujo modo de produção, que é uma análise mais marxista de Karl Marx, modo de produzir, é para a autossuficiência.
não é uma produção para o mercado. Por isso que as grandes análises que falam sobre o feudalismo, elas falam dele do modo de produção marxista. Perry Anderson, outros autores famosos que vai falar desse Estado, vai falar dele no modo de produção marxista, ou seja, a junção do modo de produção de vida romano com o modo de produção e vida dos germânicos e bárbaros, fundindo, né, sintetizando aí esses dois modos e surgindo um novo modelo que é o feudalismo. Nesse novo modelo, o modo de produzir não era para vender, não é para ter sobra, é apenas para a autossuficiência. Por isso que o investimento muito pequeno em tecnologia, porque não havia preocupação com o excedente, havia preocupação apenas com a manutenção da vida. Do lado cultural, tudo girava em torno da corte, no qual cada senhor feudal é um chefe que vai falar um pouquinho de como deve ser a cultura, qual é a lei, qual é a regra, e é tudo baseado no costume, é consuetudinário, não se muda, não precisa estar escrito, né? O costume é esse. E aí vem algumas interpretações, como a própria questão divina, da divisão disso, né? Cabe aos senhores a guerra, são belatores, daí vem a palavra bélico, belicoso, beligerante, são os guerreiros. Do outro lado, o clero, são oratores, aqueles que se cuidam da parte espiritual, e vem os servos, aqueles que são os laboratores, que trabalham com labor, ou laboratórios, ou seja, que fazem o trabalho físico. E essas classes não se misturam, né? Servo se junta com servo, nobre com nobre, até porque é uma mistura que não é permitida, pela própria questão do benefício, do domínio, da herança. Ok? Tem muita coisa sobre a Idade Média, mas para início de conversa eu acho que tá bom. Depois, vocês assistindo o vídeo, ative o sininho, dá o like lá, coloque sugestão, e aí vocês vão, diante da sugestão que vocês forem colocando nos comentários, eu vou elaborando novos resumos, novas aulas, para a gente poder conversar, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.